Então, renunciar-se a si mesmo, carregar a sua cruz, é um sacrifício oblativo, ou seja, é doar-se, é sair de si para buscar o outro, assim como Jesus fez. Ele saiu da sua condição divina, somente divina, para assumir também uma condição humana. E nós vamos entender aí que Adão e Eva, eles eram humanos, e quando eles resolvem, né? A gente vê na história de Gênesis, comer a maçã, primeiro Eva, depois Adão. Nós sabemos que essa metáfora da maçã significa desobedecer a Deus, né? Não ser obediente a Deus. Eles tinham um limite, eles podiam ir até aquele limite, porque o ser humano, ele é limitado, ele não é ilimitado. Deus, ele não tem limites, né? Deus, ele é ilimitado, mas o homem tem limites. E quando Deus colocou limites para Adão e Eva, para as primeiras criaturas, não é porque ele odiava, não queria o bem, muito pelo contrário. Era para proteger o homem, né? Porque ele sabia até onde o homem poderia ir. Mas o homem, assim que pôde, ele ultrapassou seus limites, ele não respeitou seus limites, né? Ele foi além, provocando então toda essa consequência, essa desobediência. Ao contrário, Jesus não tinha limite. Primeiramente, veio ao mundo e se tornou homem limitado. Na natureza divina, ele não tem limite. Mas como ele veio ao mundo como homem, ele se tornou limitado. Então, um Deus sem limite se torna um homem limitado por mim e por você. E sendo um homem limitado, para ele ter um contato com Deus, para ele ter uma intimidade com Deus, para ele não perder a comunhão, ele precisava ter uma vida de oração. É por isso que nós vemos que Jesus, na Bíblia, nós vemos várias vezes que ele fica de madrugada rezando. Enquanto os discípulos dormem, ele ora. Por quê? Não é porque ele era Deus que ele colocava a mão sobre as pessoas e elas saíam curadas. Porque ele tinha um limite humano. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que orar. Ele tinha que buscar comunhão com Deus, para que a manifestação do Espírito Santo, para que os dons do Espírito agissem nele. Ele tinha que estar em perfeita comunhão com Deus. Ele tinha que se preencher, né? Ele se preenchia em presença com Deus, na presença de Deus, em oração. Então, como que nós vamos saber que Jesus, ele era um tanque, né? Cheio da graça? Porque quando aquela mulher tocou nele, ele disse: senti sair uma força de dentro de mim. E muitas vezes, ao terminar o dia, de tanto atender as pessoas, de tanto rezar pelas pessoas, de tanto ser tocado, de tantas pessoas implorar, né, que ele fizesse milagres, e de tantas pessoas persegui-lo, xingá-lo, maltratá-lo, porque nós sabemos que a sua vida não foi um mar de rosas, né? Todo o tempo ele ficava fugindo, ele tinha que fugir de um lugar para o outro. Muitas vezes os discípulos diziam: vem vindo, né? Os fariseus estão chegando, os doutores da lei estão chegando. Ele acabava de fazer o milagre e falava para as pessoas: não conte a ninguém, e saía. E tinha que fugir. No próprio evangelho nós vemos lugares aqui que Jesus tinha que sair correndo, dar no pé para não ser pego, porque ainda não era a sua hora. Ele não tinha ainda feito o que ele precisava fazer, né? Então nós percebemos aí, Jesus se tornou um homem limitado, mesmo sendo sem limites. E Adão e Eva, mesmo sendo limitados, quiseram sair dos seus limites, né? Sair dos seus parâmetros por desobediência. Então vem Jesus e faz tudo ao contrário de Adão e Eva. Tendo poder, fica sem poder, tem que buscar esse poder na oração. Então, se nós queremos orar pelas pessoas, queremos que as pessoas sejam curadas, sejam libertadas, se nós queremos ter palavras sábias nas horas certas, nós precisamos ter vida de oração.
Nós precisamos nos encher. O próprio Jesus, que era Deus, ele não dormia a noite toda e acordava de manhã e ia curando todo mundo. Não, ele se revestia da graça de Deus, na comunhão com Deus através da vida de oração e na obediência, né? É isso que nós vamos ver aqui mais a seguir.